A próxima aula será sobre soluções aquosas e unidades de concentração. Para as soluções, nós temos que lembrar de algumas coisas importantíssimas. Primeiramente, uma solução é uma mistura de um soluto com um solvente. No caso aqui o exemplo, solvente é água, soluto NaCl. As interações que o solvente e o soluto interagem são através de íons de polo. A água possui um dipolo, positivo, negativo, e o NaCl já tem os íons Na mais Cl menos. Então, esse tipo de interação é chamada de íon dipolo, uma interação muito forte. O soluto puro, o NaCl, ele interage através de atrações eletrostáticas, Na mais com Cl menos. E o solvente interage por ligações de hidrogênio. Essas interações, soluto puro e solvente puro, são um pouco mais fracas que as interações que o soluto e o solvente interagem entre si. Então, nesse caso, ocorre solubilização. Significa o quê? Que quando o NaCl interage com a água, as interações são mais fortes do que eles separadamente ou a água isoladamente. Então, a água, que é o solvente, e o soluto puros interagem menos do que a água com o soluto. Ou seja, ocorre solubilização para estabilização. O que acontece então? Quando eu tenho água pura e coloco o NaCl dentro da água, eu tenho uma dissolução ou uma solubilização do NaCl. À medida que eu for colocando pouco NaCl, essa solução ela é diluída. E à medida que eu for adicionando mais NaCl na solução, eu tenho uma solução concentrada até chegar a uma muito concentrada. E se eu for colocando NaCl em excesso, eu vou chegar a uma solução saturada, onde eu tenha excesso de NaCl no fundo, ou seja, uma solução saturada, onde não existe mais solubilização. Eu já tenho então a solubilização total, que nada mais é do que o NaCl ele é solvatado por água, formando o NaCl aquoso, separado os pares iônicos, e a partir daí é separados os íons. Então a água ela solvata os pares iônicos, depois ela separa os íons. Assim ocorre a solubilização. Quando eu tenho, por exemplo, sulfato de cálcio, as interações são 2:1. Então o cálcio interage com 2 oxigênios e a solubilização em água é muito mais fraca, muito menor. Por quê? As interações do retículo cristalino são mais fortes e aí não ocorre solubilização, uma vez que a interação soluto-soluto é mais forte do que a soluto-solvente. Então o que acontece aqui? Se eu tiver o NaCl com corpo de fundo, eu tenho uma solução saturada com excesso de NaCl. Se eu aquecer ela, eu posso solubilizar um pouco mais de NaCl. E aí eu tenho uma solução chamada solução supersaturada, a qual ela rompeu o KPS, que é constante solubilidade, rompeu o máximo de solubilidade que a solução teria, a solução aquosa teria de NaCl. A solução aquosa com NaCl seria rompeu a quantidade máxima de NaCl, mas conseguiu solubilizar. Só que no momento que eu começar a resfriar essa solução, ela vai voltar a formar precipitado. A solução supersaturada ela só é mantida quando eu mantenho a temperatura alta, no caso a temperatura mais elevada. Se eu diminuir a temperatura, essa solução já se desestabiliza e volta a formar precipitado. Exemplos aqui de concentrações eu tenho aqui NaCl 0,9%, soro fisiológico. Significa que eu tenho 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Então aqui dentro eu tenho uma solução contendo 100 ml, dos quais 0,9 gramas são de NaCl. Etanol 70%, significa que eu tenho 70 ml de etanol em 100 ml de solução. Eu tenho uma proveta, 70 ml de etanol, adiciono água até completar 100 ml de solução. Então vamos a situações. Os tipos de soluções que existem. Soluções gasosas. Qualquer solução gasosa é uma solução homogênea. Então gás dissolvido em gás. Exemplo, oxigênio dissolvido em nitrogênio na atmosfera. Oxigênio dissolvido em nitrogênio na atmosfera, exatamente. Eu tenho 71% aproximadamente de 78% de nitrogênio na atmosfera e 21% de oxigênio. Então o oxigênio está dissolvido no nitrogênio atmosférico. Líquido dissolvido em gás. Cloroformo dissolvido em nitrogênio, vaporizado.
Sólido dissolvido em gás, gelo seco dissolvido em nitrogênio sublimado. Gás dissolvido em líquido, dióxido de carbono dissolvido em água, a água gasificada, água com gás. Líquido dissolvido em líquido, etanol dissolvido em água. Sólido dissolvido em líquido, açúcar dissolvido em água, sal dissolvido em água. Sólidos, gás dissolvido em sólido, hidrogênio dissolvido em paládio, utilizado na indústria para hidrogenação catalítica, para fazer margarina, gordura hidrogenada, etc. Líquido dissolvido em sólido, mercúrio dissolvido em ouro, amálgama, que era usado para fazer obturações. Sólido dissolvido em sólido, cobre dissolvido em níquel, cobre dissolvido em ouro para formar o ouro 18 quilates. Então as soluções gasosas são todas homogêneas. O que significa isso? Toda solução gasosa é uma solução que eu não consigo distinguir as fases. Moléculas distantes uma das outras movimentam-se de forma rápida e caótica, não consigo perceber. A única diferença entre uma solução gasosa e uma solução de gás puro é a presença de moléculas diferentes. Eu não consigo perceber que tem moléculas diferentes, mas eu posso observar o experimento. Por exemplo, ar atmosférico 78% de nitrogênio, 21% oxigênio e 1% de argônio. E demais gases, CO2, H2O, neônio, hélio, etc. Soluções líquidas. Soluções líquidas possuem arranjos moleculares típicos de um líquido puro. Partículas ainda apresentam certas ordens. Soluções sólidas. Soluções sólidas substituintes apresentam estruturas cristalinas regularizadas estruturalmente, formadas por partículas diferentes, ocupando os pontos do retículo. Por exemplo, aqui eu tenho KCl e KBr. K mais Cl, K mais Cl. Em alguns momentos eu vou ter Br interagindo. Então, no retículo cristalino eu tenho substituição de alguns íons cloreto por íons brometo. Similaridade de íons podem incorporar-se nas estruturas cristalinas. Por exemplo, aquele filme que vocês assistiram lá, o Diamante de Sangue, vocês percebem que o diamante de sangue ele é rosado porque tem uma impureza nele. Então, em algum momento, essas soluções são basicamente impurezas que ocorrem, onde um íon, um cátion, um ânion, eles possam substituir um outro cátion ou outro ânion no retículo cristalino, uma vez que eles possuem raio e cargas similares. Então, eles são capazes de entrar no retículo cristalino, que é o espaço ocupado por esses íons. Então, quando eu falo em solução e substância pura, eu tenho que analisar uma coisa importante. Numa substância pura, todas as interações são iguais. Ou seja, por exemplo, para transformar água pura, sólida, tem uma distância de interação intermolecular para que ela seja sólida, eu tenho que fornecer energia para romper essas ligações de hidrogênio do gelo para que ele vire água. Então eles vão chegar numa distância mais afastadas. Então eu vou fazer com que essas ligações aqui se afastem, romper as ligações de hidrogênio. Tá? Como eu só tenho as moléculas de água numa substância pura, eu vou fornecer energia. Como a energia vai fazer com que as vibrações não vão mudar, então o grau vibracional das moléculas não vai ser alterado, só as interações intermoleculares, então a temperatura não vai se alterar, porque as moléculas vão estar vibrando com a mesma energia. Só vai aumentar a distância entre as moléculas, ou seja, vai romper as interações intermoleculares. Como são todas iguais, a temperatura não vai oscilar, não vai variar no ponto de fusão nem no ponto de ebulição, só temos interações iguais. Quando eu falo em uma solução qualquer, eu tenho que lembrar que existem pontos da solução, locais da solução onde eu tenho interações íon dipolo e a maior parte das interações ligações de hidrogênio. Como as interações íon dipolo são um pouco mais fortes que as ligações de hidrogênio, o que vai acontecer? À medida que eu vou aquecendo, as ligações de hidrogênio vão sendo afastadas e as íon dipolo também. Só que como existe uma diferença de energia entre as interações íon dipolo e ligação de hidrogênio, eu vou fornecer energia que vai variar na medida que o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão chegando. Por quê? Eu tenho que romper interações diferentes para que o sólido vire líquido e o líquido vire sólido. Um exemplo desse eu posso colocar na geladeira, água pura.
água com pouco suco, água com bastante suco, suco em pó concentrado. Ou eu posso botar uma vodka. Uma vodka, não tenho metade de vodka, metade de água. Um terço de vodka, 2/3 de água, e assim por diante. Eu vou verificar que a água pura vai congelar primeiro, e à medida que aumentar a concentração de vodka, de álcool, a congelamento vai demorar. Aí se eu tirar da geladeira, eu vou perceber o quê? Que a solução mais concentrada vai demorar mais tempo para que ela vire líquida. Isso ocorre porque as interações de soluto e solvente são um pouco mais fortes do que solvente puro. Então eu vou ter uma diferença. Como a solução ela possui interações solvente-solvente e solvente-soluto, eu vou ter que fornecer energias diferentes. Então a temperatura vai oscilar no ponto de fusão e ebulição. Tá? Então uma substância pura tem ponto de fusão e ebulição constantes, porque as interações são constantes. E uma solução qualquer, ela tem ponto de fusão e ebulição variáveis em função dessa variação de interações que ocorre.